Bom dia a todos. Para mim é um privilégio poder estar aqui mais uma vez aqui na frente para poder compartilhar com vocês a palavra de Deus, o poder da palavra de Deus sobre as nossas vidas. E também para mim é uma alegria muito grande, né? Poder estar mais um domingo aqui, podendo fazer parte do louvor cantando todas essas músicas que engrandecem o nosso Deus, Jesus Cristo, né? Que é o nosso Senhor e Salvador. Então é algo muito precioso. E o que eu queria ver com vocês hoje é João capítulo 3, do versículo 1 ao 10. O encontro de Jesus com Nicodemos. Você pode dizer, bah, mas esse texto eu conheço há muitos anos, né? Mas vamos tentar nos aprofundar um pouquinho mais, para ver o significado que isso tem para a nossa vida, né? Porque vai falar sobre o novo nascimento. E Deus quer para a sua vida. Isso é uma coisa muito importante. Deus quer que nós passamos a eternidade com Ele. Se Deus quer, quem vai dizer o contrário, né? Então essa história ela é muito importante, esse texto ele fala muito para nós podermos fazer algumas avaliações da nossa vida. Porque ela tem uma profundidade muito grande. Vamos lá então, do versículo 1 ao 10. João capítulo 3, do 1 ao 10. Diz o seguinte: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreende pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Muito interessante, né? Porque nós vamos logo ver a descrição de Nicodemos. Ele era um homem muito inteligente, muito capaz. Mas eu quero começar com duas perguntinhas. Hoje, qual é a tua maior preocupação? Sei que os colorados é o rebaixamento do Inter, né? Entrou na zona de rebaixamento. Lutou, e eu acho que vai ficar por aí. Muita gente tem preocupação com o trabalho, muita gente tem preocupação com a falta de dinheiro, né? Muitas pessoas têm preocupação com a saúde. A gente vive num mundo muito complicado, muito conturbado, né? Na tua agenda pessoal, qual é a tua prioridade mais urgente? Faz parte mais ou menos da primeira pergunta. O que você tem colocado na tua vida como algo urgente? Creio que mais adiante vocês vão entender por que essas duas perguntas. Eu sei que a gente precisa trabalhar, eu sei que muitas pessoas têm problema com saúde,
Muitas pessoas têm outras dificuldades, trabalho, enfim. Sei que tem muitos preocupados com o Trump, com o Maduro, com o Lula. Preocupado com um monte de coisas, porque envolve, faz parte da nossa vida. Mas a tua prioridade, o que deveria ser? Qual a tua principal preocupação que você deveria estar na tua agenda e todo dia você poder fazer uma boa avaliação do que você tem buscado e como você tem vivido. Se Jesus conversasse com você hoje, como conversou com Nicodemos, o que ele falaria para você? Talvez ele ia dizer: filho bom, fiel, servo meu. Ou ele mandaria você nascer de novo? Talvez nós não temos tic-tac bem ligado sobre essa questão do nascer de novo. A gente acha que porque vem na igreja no domingo, às vezes enquanto, não sempre, né? Que varia bastante. Talvez porque a gente faz parte de um grupo célula, ou talvez porque a gente lê a Bíblia às vezes enquanto, talvez durante o dia ou durante a semana. A gente acha que é salvo. Hoje nas igrejas evangélicas, na maioria que a gente conhece, o que leva mais as pessoas para a perdição ou para o inferno é o engano religioso. Você sabe o que é o engano religioso? É aquela pessoa que conhece um tantinho assim, ou conhece muito da palavra de Deus, mas não deixa essa palavra transformar a vida dela. Apenas um conhecimento. Eu sempre falo que conhecimento sem aplicação não é sabedoria. E é uma grande verdade. Eu ouvi muitos anos atrás de alguém, que eu não me lembro o nome, mas isso me marcou. Então, todo o conhecimento que Nicodemos tinha, sendo alguém que não foi transformado pela palavra. A gente pegando já o versículo 1 e 2, quem era esse Nicodemos? Era mestre da lei, membro do sinédrio, um religioso fiel, alguém que jejuava 2 vezes por semana. Eu não faço isso. Muito melhor do que eu. Gastava bastante tempo orando diariamente. Cumpria todas as suas obrigações. Tinha uma vida moral invejável. Olha que coisa interessante, né? Uma boa reputação com as pessoas que viviam perto dele. Ele era alguém muito influente. Ele era alguém muito capaz. Vou colocar aqui, tem pessoas que ouvem estudos nas internet, né? Aí Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, nosso teólogo Olavo Ribeiro, nosso teólogo, cara muito capaz, muito conhecedor. E Jesus mandou o cara nascer de novo. Mandou que ele precisava da salvação. E Nicodemos, ele veio à noite, né? Que coisa interessante, né? Tem umas hipóteses aí por que ele veio à noite. Talvez para as pessoas não ver ele, que faziam parte do convívio dele. Talvez a liderança própria dele, né? Não ver que ele ia falar com Jesus, porque a liderança era todo contra Jesus. Ou talvez para ter uma conversa mais prolongada, porque quando Jesus passava era uma multidão, era muita gente correndo atrás, e tem mais hipóteses aí, né? Eu coloquei algumas, né? Então, e Jesus tinha Nicodemos tinha um conhecimento muito bom sobre Jesus. Ele sabia que realizava milagres, ele tinha visto que Jesus tinha algo que veio de Deus. Porque o grande problema dos fariseus, lá os mestres da lei, propriamente os judeus, era acreditar que esse Jesus era o próprio Cristo. Nicodemos sabia que Jesus tinha vindo de Deus. No versículo 13 ele já diz, em resposta, Jesus declarou, digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo.
Por que Jesus falou isso para Nicodemos? Um cara que tinha um grande envolvimento, um grande conhecimento, era mestre da lei naquela época, que ele precisava nascer de novo, que ele precisava ser salvo para ir para o céu. Aí tu pode dizer assim, não, mas eu sei pouco pelo menos, né? Também não resolve nada. Tem muita gente que sabe pouco e vai para o inferno também. Mas é que Jesus conhecia o coração de Nicodemos, que estava inclinado para a religiosidade. É muito fácil ser crente hoje, viu? É muito fácil. Porque quer ver uma coisa? Quando a gente acha que é salvo pelas obras, pelo que serve, porque faz algumas coisinhas na igreja, ou ajuda algumas pessoas lá fora, no trabalho, mas o teu coração está inclinado para as obras. E mais uma, Nicodemos não veio procurar Jesus para salvação, porque ele tinha certeza que ele era salvo por ter toda essa conduta bonita, sendo correto, justo, jejuava, se importava com as pessoas, tinha uma coisa muito bonita. Só que essa fé que Nicodemos tinha era uma fé religiosa. Não era uma fé salvadora que transformava a vida dele. Não era uma fé que vinha de Deus. Era uma fé que não produzia salvação, transformação. O que Jesus estava explicando para o Nicodemos, ele estava dizendo que você devia ser nascido de Deus, algo novo, algo alto, sair da morte para a vida, uma transformação de dentro para fora, uma vida, uma nova esperança, um novo coração, novos valores, novas atitudes, uma nova vida. Não é uma reforma, eu sempre digo para vocês que ser cristão não é reforma. É nascer de novo. É tudo novo na tua vida. Ah, mas é impossível. Deus vai te transformando. Deus vai fazendo você cada dia ser um pouco mais parecido com Cristo. Eu gosto muito desse texto que nós vamos ler agora em Ezequiel 36, 25 a 27, porque ele vai explicar algumas coisas bem importantes para nós entendermos como verdadeiros cristãos. Aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo, porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. O profeta Ezequiel, naquela época, já anunciava a nova aliança. Então, Deus está dizendo que Ele vai nos purificar, transformar o nosso coração, vai dar o Espírito dele para que a obra aconteça tudo dentro de nós, vai fazer o homem andar nos seus caminhos. A gente não precisa empurrar as pessoas para vir para a igreja, para ler a Bíblia, para vir no grupo célula. Você não precisa fazer força. O Espírito de Deus vai fazer a pessoa vir todo domingo, buscar a palavra de Deus, ter comunhão com os irmãos, e você se torna dele, não mais do que o mundo. Você não é mais do mundo, você se torna dele. Versículo 4 e até o 7, vai ter uma conversa bem legal aí com Nicodemos, vamos ler. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Nicodemos não estava entendendo. Olha bem, né? Daí o que a gente vai dizer nós, né?
Mas Nicodemo não estava entendendo o que era nascer de novo. Nicodemos achava que era nascer do lado físico. Não estava entendendo que era uma coisa espiritual. Jesus estava sendo firme e profundo com Nicodemos. Estava falando sobre conversão, sobre salvação, sobre transformação espiritual, nascer do Espírito. Nicodemos precisava ser transformado de dentro para fora. Uma nova vida, tudo novo. E isso acontece com cada um de nós. 2 Coríntios 3,18 diz: E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, o qual vem do Senhor, que é o Espírito. O que Jesus estava falando com Nicodemos é que a fé que ele tinha era uma fé religiosa, superficial, com todo aquele conhecimento, né? E não era a fé salvadora que Deus dá. Mais adiante nós vamos ver que tem algo muito importante sobre a nossa vida, sobre a questão da salvação, porque Deus quer a tua salvação. Sem um novo nascimento, a sua vida é vazia e religiosa, sem o verdadeiro propósito que Deus te dá. E o dia do juízo, a palavra de Deus e o próprio Deus vai te condenar, se a tua fé for religiosa. O engano religioso é um dos grandes problemas que existem nas igrejas hoje. Porque a gente vê a dificuldade que as pessoas têm de entender o Evangelho. E principalmente de viver o Evangelho. Por isso que as pessoas fazem o que querem, vão quando querem, escolhem o que querem, decidem como querem. Porque se você tem o Espírito de Deus, isso não vai acontecer, isso você vai se negar. Você vai muitas vezes se sacrificar para obedecer à vontade de Deus. O novo nascimento é uma transformação interior realizada pelo Espírito Santo de Deus, não pela tua boa conduta, levando a pessoa a crer e confiar na obra de Deus. Sabe o que tem? A gente tem muita gente que acredita na obra de Deus, que nem Nicodemos. Nicodemos acreditava. Crer é confiança e entrega. É quando você não se comanda mais, como diz o bom gringo. Qual comando-me? Não comanda mais. Quem comanda é o Espírito de Deus. Ele te leva você a se arrepender dos seus pecados. E diariamente, que todos nós continuamos pecando e temos lutas cada vez menos. O pecado ele é um acidente, como muitas vezes é ensinado aqui. Não é uma rotina. Eu sei que estou errado e continuo fazendo errado porque é favorável para mim, é melhor para mim. Isso é ser vergonhice. Depois de noite eu peço perdão e está tudo certo. Isso aí é não entender o Evangelho. Atos 2:38 fala: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Marcos 1:15 também fala: o tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependo-se e creio nas boas novas. Creio nessa obra de Cristo. Você precisa crer, você precisa confiar. Cantamos aqui tantos hinos lindos que falava da salvação, falava da importância de a gente crer. Versículo 8. Nicodemos não estava entendendo nada. Versículo 8. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos nascidos do Espírito. Eu volta e meia, eu sento na área com a minha esposa, quer dizer, volta e meia não, todo dia. De meio-dia a gente tira um tempo para orar. Porque agora estamos sozinhos, né? Agora está uma maravilha lá em casa. Comida para dois é fácil, né? A gente senta e ora, e aí tem aquele ventinho, que o nosso lugar é alto onde a gente mora, e sente aquele vento tocando na gente, cara, aquilo chega a nos, emocionar, é algo tão
gostoso, algo tão bom, né? E aqui eu achei muito interessante que ele fala do vento. Ó. O vento, nós não vemos, mas sentimos e ouvimos os seus efeitos, né? A obra do Espírito ela é soberana e eficaz. Sopra para onde quer e escolhe as pessoas que provavelmente nós não escolheríamos. Engraçado que quando a gente quer levar o evangelho, a gente quer levar para o pai, para a mãe, para os irmãos, para os amigos mais queridos, e a gente não olha o mendigo, não olha uma outra pessoa necessitada, não olha as pessoas na rua. Porque nós queremos escolher as pessoas que a gente quer que sejam salvas. Só que Deus não tem esse plano nosso, não. Infelizmente, tem pessoas da nossa família que... mas ele ouviu do evangelho. A gente sempre tem uma esperança. Mas não tem uma certeza se a pessoa se arrependeu e creu no evangelho de verdade. Então não vamos salvar ninguém por nossa conta, viu? Não, mas eu fiz uma oração, minha mãe se converteu. Vamos esperar lá no fundo. Vamos esperar lá no céu. Para ver se isso é verdade ou não. Porque a gente é campeão de salvar pessoas. E quem tem que salvar as pessoas é Jesus. É o próprio arrependimento da pessoa. E a pessoa crê na verdadeira obra da cruz. 9 e 10. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas. Interessante, né? Nicodemos era mestre, era doutor no conhecimento da lei, ensinava as pessoas e não estava entendendo o que Jesus estava falando. Hoje, no meio evangélico, temos várias pessoas que conhecem a verdade. Várias. Mas nunca foram transformadas por essa verdade. Infelizmente. É muito triste. Temos várias pessoas nas igrejas aí, com cargo de liderança, que pregam, como eu estou fazendo aqui hoje, expulsam demônios, profetizam, pessoas intelectuais, que têm diplomas, mas nunca nasceram de novo. Missionários. Tu pode botar um monte de gente, facilitadores, o que você quiser, pastores. Eu sempre digo que vai estar sim de pastor no inferno, que não ensinam a verdade, só ensinam como ganhar dinheiro, como ser próspero. O novo nascimento é uma obra livre e soberana. Ela faz a pessoa querer vir na igreja, querer orar. Ela faz a pessoa querer jejuar. Ela faz a pessoa ser transformada por essas verdades. Eu vejo muita gente cansada hoje no meio evangélico. Mas eu falei de Jesus para a pessoa, eu busquei, eu levei, eu dancei, eu fiz de tudo e não adiantou nada. Eu estou estudando Atos, né? Agora há pouco tempo, essa semana que passou agora, eu vi Paulo explicando lá em Atenas para explicar lá para os líderes judeus, o povo que estava lá, a importância que tinha deles crer que esse Jesus que estava aí é o próprio Cristo, do Deus desconhecido, porque Atenas tinha muitos ídolos, né? Estava cheio de ídolos lá. E aí, Paulo se esforçando, explicando. Aí no finalzinho, alguns creram. Alguns. Devia ter lá, na sinagoga lá, sei lá, 200, 500, sei lá, enfim. Alguns. Umas mulheres e alguns homens. O versículo 9 e 10, ele fala uma coisa bem interessante, né? Tudo isso que nós estamos conversando agora e falando lá. Então, assim, Nicodemos não entendeu nada. Como diz o bom gringo, ficou com a pulga atrás da orelha, né? Achou que ia lá, Jesus ia dizer, cara, como tu é bom, né?
Jesus mandou ele nascer de novo. Então, lá no céu, você não entrará por frequentar a Aliança Bíblica, Presbiteriana, a Batista, Assembleia, qualquer igreja que for. Lá no céu só entrarão aqueles que nasceram de novo. Aqueles que creem, confiam na obra de Cristo e se arrependeram dos seus pecados. E receberão o Espírito Santo, aqueles que foram redimidos e lavados pelo sangue do Cordeiro, que é Cristo Jesus, que foi cantado muito aqui. 1 Pedro 1, 18 e 19 diz: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver, que foi transmitido pelos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Então, duas verdades que eu quero colocar aqui, que tem que ficar bem claro na cabeça de cada um de nós, para nos avaliarmos. A primeira verdade é que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, diariamente. Atos 11, 18 diz: ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo aos gentios. Você quer ter arrependimento? Peça para Deus. Clame para Deus por arrependimento. É Ele quem dá. É o Espírito de Deus que faz a obra conjunto. Senão você não vai se arrepender. Eu não quero me arrepender de nada. Eu quero ser elogiado, valorizado. Eu quero estar por cima. Aí, estou igual Nicodemos, ou qualquer outro que tem por aí. O arrependimento ele é dado por Deus. É uma obra do Espírito Santo no coração do pecador. E ele resulta em mudança de mente, atitude e conduta, e nos afasta do pecado. Que assunto chato esse assunto de arrependimento, né, gente? Mas o Evangelho toca direto sobre arrependimento. A segunda parte que você precisa entender, que nós precisamos crer. E quando a gente crê, não é acreditar. Somente acreditar. Aquele acreditadinho, meia boca. É confiança. Quando eu entrego a minha vida, entrego meus filhos, meu trabalho, minha esposa, quando eu entrego tudo e confio no que ele vai fazer, independente do que vai vir. Será que ele... Eu vou contar uma coisinha bem rápida para vocês. Tempo atrás eu estava meio maleixo das pernas, né? Pensei, Deus, eu não posso morrer, tem meus filhos, tem minha esposa. Deus disse assim para mim, como tu é bom, né? Tu acha que tu vai cuidar melhor dos teus filhos e da tua esposa do que eu? Isso para mim foi algo que eu saí do trono e disse, Deus, assume o Senhor o trono da minha vida. Às vezes a gente acha que tem muita coisa para fazer e muita coisa para cuidar. E é a maior mentira que tem na tua vida. Deus faz muito melhor que você. Você pode crer nisso. João 1,12 diz, contudo, os que receberam e os que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. O crer leva à salvação, que traz a transformação de vida. Cristo quer viver por teu intermédio. Você sabia? Você tem que sair do trono da tua vida. Você tem que sair daquele lugarzinho que você acha que manda e manipula e faz tudo como quer. Gálatas 2:20 ele diz, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esse Jesus que ressuscitou, que te salvou, ele quer viver por intermédio de cada um de nós. Você quer deixar ele viver a tua vida, te levando, te ensinando, ou tu quer continuar no controle da tua vida? A salvação é uma obra sobrenatural.
de criação de Deus, né? 2 Coríntios 5, 17 fala uma nova criação. Deus quer te fazer novo, Ele não quer te fazer uma reforma. Tu já reformou o carro velho ou não? Reforma num lado, arruma num lado e estraga no outro. Troca uma peça, bota uma peça nova aqui com as peças velhas, começa a bater, começa a dar problema. Deus não quer reforma. Deus quer te fazer alguém novo. A maior prova da conversão não é emoção, mas é obediência. Não se esqueça disso. O novo nascimento, a salvação, é mais importante e urgente necessidade da sua vida. Porque vai definir para onde você vai passar a eternidade. Então não é o teu trabalho, não é a tua doença, não é o governo, não é o teu marido, o teu filho, a tua esposa. A salvação é algo que você tem que correr, te ajoelhar, clamar, para esse Deus te dar uma nova vida. Porque senão você vai ter uma aparência bonita aqui e vai para o inferno. A eternidade toda vai passar no inferno sofrendo com todos aqueles que a própria Bíblia fala em Mateus 7, que a porta é estreita e difícil, e são poucos que encontram. Gente, para gostar das coisas do mundo é uma barbaridade de bom, né? Tem de tudo hoje. É fácil. Deus deseja a tua salvação. Ele está dando uma oportunidade para você se voltar para Ele. Agora, hoje, tu tem que reconhecer a tua miséria como pecador. Todos nós temos que reconhecer a nossa miséria como pecador e clamar por misericórdia, crendo na obra de Cristo e se arrependendo dos nossos pecados. Perguntinha para terminar. A minha fé é apenas intelectual, religiosa, ou é resultado do novo nascimento? Depois lá não adianta querer dizer que a culpa é do pastor, que a culpa é da mulher. A gente normalmente gosta da culpa para a mulher, né? Ou para o marido, ou para os filhos. Esse momento é um momento especial para a tua vida. Hoje, se você não se arrependeu, se você não gosta de vir na celebração, se você não gosta de ter comunhão com os irmãos, se você está com a tua agenda cheia de outras coisas, de outras prioridades, e a tua vida com Jesus não está na prioridade principal, você quer descobrir como é que faz isso? É naquilo que você está te dedicando mais. É naquilo que não sai da tua cabeça o dia todo. A salvação é um milagre presente na vida de cada um de nós. Não uma decisão do passado. Tem muita gente que vive grudada no passado. Eu gostaria de orar. Entregar esse momento para você. Gente, a tua prioridade da tua agenda, se você quer ter o novo nascimento, se você ainda não tem, avalie a tua vida se você não é um religioso. Tem um religioso que sabe muito e tem um religioso que não sabe nada. Os dois levam para longe de Deus. Avalie a tua vida. Clama por salvação, clama por perdão, clama por misericórdia. Te coloca diante de Deus e diz o caco que você é. Todo dia eu olho para mim e eu vejo que eu sou um caco. Sem Cristo, eu sou um caco. Com Cristo e em Cristo, eu sou filho de Deus e vou para a eternidade. Se você conseguir colocar isso de Deus, se você faz as coisas tudo empurrado, só para alegrar as outras pessoas, que nem Nicodemos estava fazendo. Ele era um baita do mestre, mas ia para o inferno. O que adianta ser um baita do mestre aqui, nessa terra, e depois ir para o inferno? Eu não quero ir para o inferno.
Eu quero viver eternamente com Deus aquela vida que a gente gostaria que fosse aqui e não é. Amém? Vamos orar. Pai de amor, Pai da esperança, Pai da salvação. Não temos mérito algum em nada, Senhor. É a tua graça e a tua compaixão por cada um de nós. Queremos de uma maneira muito especial, Deus, te pedir perdão pelos nossos pecados, pelo tipo de vida que temos vivido, pela maneira que nós tratamos. Hoje nós estamos mais preocupados com as coisas das redes sociais, do que está acontecendo no mundo, do que propriamente com a salvação. E o Senhor nos fala que quer que todos nós se salvamos. Mas nós precisamos crer nessa obra de Cristo, crer no sacrifício que Ele fez por cada um de nós. E nos arrepender dos nossos pecados, clamar por uma vida nova, para que Teu Espírito venha, Senhor, nos dê o dom da fé, o dom da misericórdia, o dom do perdão, o dom da vida. Deus, nós não queremos ser reformados, nós queremos ter um novo nascimento, nascer do alto. Nós estamos aqui, mas não somos mais daqui. Nos ajuda, Pai, a cada um se avaliar e ver como tem vivido e por que tem que vivido daquela forma. Mas que traga arrependimento, se há precisando de arrependimento, Deus. Traz salvação para cada um de nós aqui nessa igreja, Pai. Tenha misericórdia de nós. Nós te louvamos, te adoramos, porque o Senhor mesmo diz na sua palavra que o Senhor começou uma obra e vai completar em Cristo Jesus em cada um de nós. Muito obrigado por isso. Nós te entregamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, bom domingo, bom início de semana. Que Deus abençoe de vocês. Não saia daqui esquecendo do que foi falado, do que eu creio que o que eu trouxe para vocês aqui também hoje, mais um domingo, vem do Espírito Santo de Deus. E avalia, porque depois não adianta querer culpar um ou outro. Você é o maior responsável por isso. Amém?